Paulo Galo deu uma entrevista para o UOL falando que o grande problema hoje para o campo político não é o pobre de direita, mas a esquerda playboy. Vamos ver o que o Paulo Galo falou? Paulo Galo diz verdades dolorosas? Vamos assistir. A direita tem nojo de pobre, mano. Então, quanto mais você tratar o pobre como qualquer coisa, pra ele tá tudo bem. O problema é a alienação, o problema não é o pobre de direita. Eu não sou contra, mano, você ir atrás do voto. Eu não sou contra você disputar a democracia burguesa. Mas e a base, mano? A troco de disputar a democracia burguesa, você vai esvaziar a base? Continua fortalecendo a base, mano. Tanto nós, que tá fazendo esse trabalho mais autônomo na rua, como a esquerda eleitoreira, pode se preparar pra tomar um couro por alguns anos aí, tá? Porque não vai conseguir. Bigodinho na reta, esquece. Deu um ato na frente da fábrica, onde 5 dias fez a greve. A gente tá no Jardim Guaraú, periferia de São Paulo, Zona Oeste, divisa com a Zona Sul, num bar que é... Um bar que tem um estilo mais antigo, assim, mais tradicional, que era os bares antigamente da periferia, né? Tem poucos bares assim hoje, né? Esse aqui é um dos poucos, tá? Tem esse jeitão mais antigo. Aqui na minha quebrada, quem domina é a direita, certo? Eu não vou ficar falando o nome de ninguém, porque hoje a direita ela tá muito macumunada com o crime, certo? Ela tá muito introjetada com o crime. Hoje em dia, quem é que faz o trabalho de base nas periferias? É o crime. Quem é que tá dando cesta básica? Quem é que tá colocando telha nas casas? Quem é que tá com plano broco? Quem é que tá fazendo curso de Muay Thai? Quem é que tá, sabe? Um monte de coisas aí que tá acontecendo na periferia. Outras organizações. Tá fazendo isso, entendeu? E não tá fazendo isso porque é bonzinho, não, mano. Tá fazendo isso... Acho que existem várias organizações, né? A gente tem a participação de várias entidades, de vários aparelhos aí que disputam essa hegemonia. A própria presença, né, de igrejas evangélicas, nesse sentido, ela é muito, muito, muito forte. Mesmo no Moinho, no trabalho que a célula do PCBR toca lá, a gente faz panfletagem, distribuição de cesta básica, ajudou a organizar a festa do Dia das Crianças, pá. E mais nenhuma outra força cola. Nenhuma outra força de esquerda cola. Nenhuma outra. No ato do Moinho, no ato que teve, né, em defesa do Moinho, em defesa dos moradores do Moinho, aí colou uma galera. Colou deputado, colou candidato, colou... Mano, gente de alto calibre. De alto calibre da movimentação política de São Paulo, do Brasil. De alto calibre. Só lá. Depois, galera, nunca mais vi, né? E aí é foda, porque você vê que a falta de existência de um espaço de disputa dessas pessoas nesses lugares faz com que determinadas ideias, determinados comportamentos, determinadas formas de existir do mundo passem a ser compartilhadas pelos moradores desses ambientes, porque eles olham para aquilo como uma referência, para quem está próximo, para quem está construindo, para quem está não só vivendo na periferia de uma maneira até um pouco abstrata, né, de uma maneira fetichizada, né, que é essa parada meio de uma periferia de verdade, um negócio assim. Não, a galera tá ali fazendo trampo, fazendo corre, ajudando, tá ali participando diariamente da vida das pessoas de vários jeitos diferentes e aqui, né? Trabalho político. E assim, é aquele negócio, é o trabalho político que cada organização realiza. É isso. Se só tem igreja evangélica, a pessoa vai pra onde? Aonde que ela vai se ancorar pra buscar o seu apoio? Aonde que ela vai se ancorar pra poder buscar uma referência, pra poder buscar uma estabilidade de vida? Naquilo que existe e não naquilo que é metafórico. Porque tem seus interesses também, entendeu? Políticos. Sim. Interesse político. Montar base eleitoral pra vender base eleitoral. O Boulos, ele poderia ter feito uma campanha 100 vezes melhor que essa, que ele não ganharia. Que ele não ganharia, não é sobre a campanha, é sobre antes da campanha. A campanha começa antes, mano. Esses caras tá aqui na quebrada já há 4 anos, dando telha, dando cesta básica, fazendo as coisas, ganhando a moral do povo aqui, entendeu? O Marçal foi falando a mentira, o Nunes foi falando a mentira e o Boulos foi falando a verdade, né, em partes, né? Que nós sabemos que muito ali ele mentiu também, certo?
essa coisa do entregador ser empreendedor, a gente sabe que não é a forma tradicional de que normalmente o Boulos pensaria, certo? Nós sabemos que teve muita mentira que o Boulos contou ali para tentar ganhar eleitorado, né? O que só ferrou ele, né? Porque ele não ganhou eleitorado nenhum, ele teve os mesmos votos que teve nas eleições passadas, e a única coisa que ele conseguiu mostrar pro eleitorado dele que é que ele não é uma pessoa tão forte quanto nós achava, entendeu? Nós achava que ele tinha um pensamento mais forte. E tem uma outra coisa aqui que eu queria complementar com a lógica do Galo, que é o seguinte. Eu acho que, de fato, ele tem razão quando ele fala sobre a ausência dessas organizações, desse trabalho político permanente que acontece nas favelas, nas periferias. E eu digo mais, Galo, não só num sentido de assistência, concordo contigo, não só num sentido de prover esse básico para as pessoas, né? Esse apoio emocional, isso daí de enfrentar a vida difícil. Mas mesmo o trabalho de antes, que é da realização do trabalho político permanente, né? De você fazer atividades, puxar discussões com os moradores, você começar a armar politicamente os moradores para eles também se tornarem sujeitos históricos e se mobilizarem e conseguirem se articular em torno disso, tá ligado? Eu acho que é um trabalho que se reflete nesse campo da falta da assistência e também nessa falta desse trabalho político. E é também na campanha, né? É também na campanha, porque a partir do momento que o Boulos, na sua campanha, rebaixa as pautas, né? E assim, rebaixa as pautas em que sentido? Não se fala sobre um processo de expropriação de imóveis ociosos, não se fala de reversão da privatização da Sabesp, da privatização da Enel, da privatização de várias políticas públicas, da reversão da concessão privada para os colégios infantis aqui em São Paulo, que quem deu um gás fudido foi o Fernando Haddad. Nada disso é dito, né? Em nome dessa ideia de que a partir desse plano político que parece ser um pouco mais palatável, um pouco mais aceitável para todos os setores, isso faria sucesso, né? Isso ajudaria a consolidar a figura dele como uma figura de centro e que, portanto, poderia atrair eleitores tanto do Lula quanto de uma direita, de setores mais conservadores, o que não pegou, né? O Boulos teve nessa campanha, gente, 11 vezes mais orçamento, presta atenção, 11 vezes mais orçamento do que em 2020. 11 vezes mais. Ele ganhou 0,03% a mais de voto. 0,03% a mais de voto. Tá ligado? É isso. Acho que o resultado concreto mostra isso, né? E você percebe que a posição que foi historicamente consolidada dele como uma figura popular de referência do enfrentamento foi jogada no lixo, né? Foi jogada longe em nome dessa ideia de uma conciliação, de um governo possível, do mal menor e tal. E é aquela coisa assim, pô, não sei, acho que mesmo se o Boulos nessa campanha, por exemplo, radicalizasse, tivesse ali um pensamento e tal, ele teria muito mais chance de ganhar nesse sentido do que foi dessa ocasião, né? Vide aí, por exemplo, que a referência do discurso de uma figura como Pablo Marçal nesse contexto aparece como de uma maneira diferente do que existia antes da direita com relação ao Bolsonaro. Bolsonaro é parte dessa elite brasileira que tem nojo de pobre, né? Ele tem nojo de pobre. Ele acha que o pobre é o tosco, que o pobre é burro, que o pobre come frango com farofa babando, né? Que o pobre se veste mal, que o pobre é desleixado. Ele tem essa visão elitista, assim, profundamente marcada. Mas quando você tem um ascenso de ideias que refletem esse processo do mundo do trabalho, que é a precarização, o empresariamento de si, o empreendedorismo, essa ideia de você se tornar seu próprio patrão, de você ter que fazer cada vez mais corre freelancer para poder ter seu dia a dia e ganhar ali o seu pão de cada dia, a figura do Pablo Marçal aparece como uma alternativa. Por quê? Porque não diz ao pobre que ele é sujo e nojento, não diz ao pobre que ele é indigno, que ele é tosco. Não, ele vai e mordisca as mesmas coisas de determinados discursos bolsonaristas, como é o reforço, por exemplo, do mensalão, do petrolão, de todas as retóricas que foram construídas em torno da figura do Bolsonaro para atacar o PT, para atacar o lulismo, para atacar tudo isso, e ao mesmo tempo ele confere algo que na periferia é cada vez mais difícil, que é a possibilidade de se tornar digno. De se tornar digno. Aí é claro, ele fala isso, né? Ele pensa o projeto político dele, a forma política dele de ação, a partir
do fomento e da defesa dessa lógica do empreendedorismo, né, do ganho individual, dessa coisa que fomenta cada vez mais a competição entre todas as pessoas e que separa a classe trabalhadora desse processo de consciência de classe organizada, né? Vai caminhando cada vez mais para um pequeno aburguesamento das relações sociais, mas não pequeno aburguesamento porque essa pessoa vai ter mais recursos, mas porque ideologicamente está operando nessa linha, está operando na ideia de fazer com que o trabalhador se convença da ideia de que ele é um empresário, de que ele não é um trabalhador, de que ele é alguém que precisa prosperar, que precisa ganhar na vida, né? E aí, nesse discurso e nesse momento em que esse tipo de lógica é cada vez mais comum, o discurso do cara quase fez com que ele fosse pro segundo turno. O Boulos só foi pro segundo turno por detalhe. Por detalhe. E eu digo mais, eu acho que ele foi pro segundo turno não por causa da campanha dele, mas por causa da Marta. Eu tenho essa percepção baseada em absolutamente... Eu tenho uma percepção, né? Baseada em uma coisa, que foi no mapa da vitória eleitoral. A gente acho que até analisou esse mapa num vídeo aqui do canal. Depois eu vou pedir pro rebotar aqui a thumb. Mas a gente analisou esse mapa e foi nessas regiões periféricas, foi nessas regiões específicas que a Marta teve muita presença na prefeitura, que o Boulos ganhou. Guaianazes, São Mateus, Jardim Ângela, esses picos. E aí, ele ganhou nessas áreas e eu julgo dizer que foi por causa dessa atuação histórica da Marta ali. Mas por detalhe, gente. Por um detalhe. Por um infortúnio do destino, né? Por um infortúnio do destino. Porque se o Marçal não tivesse feito aquela palhaçada que ele fez, a cadeirada, se ele tivesse, sei lá, dado outra no Datena, aí o bagulho ia ter sido sinistro, tá? Porque é isso, porque as pessoas da periferia, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade econômica, de vulnerabilidade social cada vez maior, elas olham para um discurso que propõe uma mudança radical na condição de vida delas, e isso gera simpatia. E claro que isso gera simpatia, porque a situação é cada vez pior. Como que alguém não vai ser simpático a isso imediatamente, né? E aí, né, nesse entre claro, nesse momento em que o dia não nasce e a noite escurece, surgem os monstros, né? Aí nós daqui fica fazendo um esforço pra olhar pra classe média de uma forma, falar, mano, essa galera tá na luta com nós. Toda hora eu falo isso. Falo, mano, a galera é tão importante o entregador como é importante o dono da pequena hamburgueria. O dia que o entregador se encontrar com o dono da pequena hamburgueria e entender que eles é a mesma classe, nós vai fazer uma luta foda. Aí vem um vacilão igual o Gessé de Souza dizer, não, o problema é o motoboy. Ah, truta. Vai tomar no cu, né, velho? Isso daí pra mim é o reflexo mais abjeto, mais horrível do suco de elitismo das pessoas que estão completamente apartadas de qualquer luta e ainda dão pitaco, né? E ainda fala de pitaco, tipo, porra, pobre de direita, né? A vingança dos bastardos. Mano, tá ligado? Tipo, então, o fato de que a periferia, que os setores mais subalternos da classe trabalhadora, que passam por processos maiores de ataque aos seus direitos, de condições de vida, etc. O fato da hegemonia de esquerda ter deixado de ser uma solução concreta, apresentável para esse grupo, é responsabilidade desse grupo? É responsabilidade deles? Que não estão organizados, que estão no corre, que estão no trabalho? É deles? Pô, mas amigo, sabe? Não, tem que voltar pro armário pra ir pra Nárnia. É isso. Ele pegou o armário e saiu de Nárnia, né? Tem que voltar pra lá. Tá de sacanagem, né? E é um discurso elitista pra cacete, pra cacete. A gente precisa parar de ficar falando de pobre de direita, né? Ficar falando como se ser pobre de direita automaticamente fosse um xingamento, fosse uma ofensa, ao invés da gente tentar mostrar que aquela pessoa tá cultivando, tá ali produzindo, tá ali tendo ideias de direita, porque existe um processo de desorganização no mundo do trabalho, um processo de avanço da classe dominante, tararana. Não, o que você faz? Você adjetiva a pessoa? Você xinga ela, porque é isso. Pobre de direita tem um valor de quê? Tem valor de xingamento. Não tem valor de análise, não tem valor de discussão, não tem valor de porra nenhuma. Tem valor de quê? Tem valor de xingamento. É moralista. É moralista, é ruim, é zoado e é típico.
O problema é o motoboy que não sabe votar, foi lá e votou no Marçal. O problema é o pobre de direita. Não, o problema é a alienação, irmão. E o que tem de alienação pra mim, também tem de alienação pra eles. A classe média branca de esquerda, ela também é alienada. Ela é tão alienada que ela tá dentro da bolha dela. A prova é, o Boulos só conseguiu o tanto de votos que eles conseguiram nas eleições passadas. Isso não é alienação? Isso não tá dentro de uma bolha? Eles só conseguem dialogar com eles mesmo. Eles não conseguem dialogar outras ideias pra fora, porque pra fora eles são uns arrogantes, chato pra caralho. Esse branco playboy da esquerda, ele tem que entender como é que ele conseguiu ativar essa consciência. Foi do nada? Foi tipo uma luz que abriram na cabeça dele, colocaram dentro e agora ele, entendi. Não. O negócio é ser de esquerda e cuidar do mundo, Produto da experiência histórica. Foi assim? Ou teve toda uma materialidade em volta dele? Ele foi pra faculdade, tinha livros na casa dele, talvez o pai e a mãe dele, ou um tio, ou o bairro dele, ou toda a questão em volta dele ali foi propícia na materialidade para impulsionar ele para essa consciência. Talvez ele tenha que entender que toda a materialidade que nos cerca não nos propicia chegar nessa consciência. Porque assim, ó, aonde que você vai achar um livro do Marx? As pessoas daqui não vai pra USP, massa. Então, ou seja, tem toda uma materialidade que fez você ser o que você é e toda uma materialidade que fez eu ser o que eu sou. Então, por que eu sou o problema e você é a solução? Por que o problema não é a materialidade? Por que o Gessé de Souza não tá batendo na materialidade? Ele tem que bater na materialidade. Não existe pobre de direita. Caralho, canetada. Não, aqui, ó, e tem uma outra coisa, pô, o Galo tá completamente coberto de razão, porque até mesmo o espaço aonde, né, tradicionalmente a esquerda acabou ficando relegada nos últimos 20, 25 anos, foi o espaço da pesquisa científica, da universidade, né, e que muitas vezes produziu quadros, produziu muitas ações políticas, ou muitas visões políticas que não dialogam com essa perspectiva de fora da universidade, né? Se olha para as coisas como quase um zoológico, é um negócio meio sabe, a amostra fantástica, né? E aí você se referencia muito nisso. Então eu acho que é muito sintomático, porque a universidade, para mim, ela é esse marco, e aí é claro, né? Ela, enquanto uma instituição, e na forma como ela é organizada, ela precisa ser ocupada por mais pessoas, ela precisa ser utilizada em todo o seu potencial pela classe trabalhadora, sem vestibular, com investimento público, em pesquisa, em várias áreas, em tudo que precisa. Só que o que impera dentro dessa lógica de muitos cursos, de muita gente, é uma lógica que é completamente apartada do mundo real, das lutas concretas, tá ligado? E aí, nesse apartamento das lutas concretas, né? Nesse processo de separação, você cria essa noção, que muitas vezes é uma noção colonizadora. É uma noção que reflete a colonização, que reflete esse papel de tutela. Esse papel de tutela em que eu sei mais do que esse pobre de direita imbecil, né? Do que esse entregador imbecil aqui, tá ligado? É isso. Eu sei mais do que ele. Eu sou iluminado. Me escuta que você vai, tá ligado? Leia, é tipo isso. Você não quer entender porque você não lê um livro, né? Porque você não entende o que eu quero dizer. Porque eu sou tão inteligente, eu sou tão perspicaz, eu sou tão pó de pelim-pim-pim que eu não preciso fazer mais nada. Eu vou fazer aqui o meu, vou ler e já era, né? É o tipo de materialidade que é uma materialidade que é ancorada num aspecto moralista. É uma materialidade que é só... Então, pra essa galera, materialidade é o quê? Materialidade é aquilo que dá pra fazer. Materialidade é aquilo que é possivelmente concreto. É aquilo que vai garantir alguma vitória. E aí, nessa, as pessoas deixam de estar nos espaços, deixam de propor coisas, deixam de se movimentar com medo de que alguma coisa terrível aconteça. E aí, as hegemonias vão sendo construídas nesse meio do caminho. Qual que é a hegemonia que vem sendo construída num espaço em que você não tem essa participação e esse processo? Qual que é a hegemonia? É claro que é a hegemonia conservadora, porra. É a hegemonia do empresariamento, do empreendedorismo. Essa é a hegemonia que está sendo construída. Então é muito fácil fazer isso, né? É muito fácil falar isso, porque esse tipo de materialismo, ele é absolutamente vulgar. Ele é absolutamente vulgar. Ele é vulgar, ele não serve pra bosta nenhuma. Ele só serve pra rebaixar a pauta e pra poder defender o indefensável. Com essa mesma retórica e esse mesmo discursinho balela, esse mesmo discursinho, nossa, esse mesmo discursinho mole de não dá pra fazer nada, gente. Aí é isso, a periferia está tomada pelo conservadorismo, está tomada pela direita. O que a gente vai fazer? Escrever um livro falando mal do pobre de direita. Porra! Ó! Abriu o quarto olho aqui, porra. Tá maluco?
Trabalho de base é muita coisa, né, mano? E não é, são trabalhos de bases, né? São várias bases, mano. Você tem muita base. Se você vir aqui no meu bairro hoje, você tem uma base LGBT, você tem uma base do trabalho precarizado, você tem uma base da cultura, que é os moleques do funk, é os moleques do samba, é os moleques do muita do coisa, reggae velho. e tal. Então, tipo assim, falar de trabalho de base é falar de muita coisa, mano. Não é falar de uma coisa só, entendeu? Irmão, como que as pessoas vão entender aqui uma luta contra o capitalismo? Elas entendem que lutar contra o capitalismo é ficar rica, entendeu? O capitalismo gera uma... Elas nem entendem uma luta contra o capitalismo. Elas nem entendem que o capitalismo é inimiga delas, entendeu? Elas nem veem o capitalismo como alguma coisa que foi construída historicamente. É simplesmente a natureza. É simplesmente natural. Ué, claro, se eu tô dentro de uma sociedade em que eu preciso ter dinheiro pra poder ter dignidade, em que eu preciso alçar esse lugar ao sol, o que eu vou fazer? Alçar esse lugar ao sol. Por óbvio, vou fazer o que mais? Elas entendem que a forma delas vencer o que tá na frente delas, pobreza, miséria, desemprego, subemprego, tudo isso, é elas ficando ricas, certo? E aí aparece um cara com um milagre, o Marçal apareceu com um milagre, dizendo, ó, assim que ficar rico, e aí veja bem, não Exatamente, importa, aparece com milagre. se é verdade ou se é mentira. Muitas vezes as pessoas caminham dentro só da sensação. Você vai catar um moleque que trabalha num emprego que ganha um salário mínimo, às vezes esse moleque gasta esse salário mínimo tudo num dia no baile, mano. Só pra ter a sensação por um dia de, tipo, mano, eu sou rico, eu sou igual o MC tal, véio. Eu boto tantas garrafas, olha o meu tênis, olha a minha roupa. Então não importa se o Marçal tá falando ou é mentira. Ele tá jogando uma sensação pras pessoas e as pessoas meio que querem viver essa sensação. Deixa a base crescer, mano. O que vai sustentar vocês aí em cima, nessa política institucional, o que vai sustentar Sâmia, o que vai sustentar Blauber, o que vai sustentar Boulos, o que vai sustentar Erika Hilton, é a base, mano. É a base. Se não tiver base aqui embaixo para sustentar eles, o que vai... É igual o Bolsonaro. O que sustenta o Bolsonaro? Não é um Silas Malafaia da vida? Não são cantores de sertanejo? Não é a base bolsonarista? Então ele sabe muito bem que sem a base bolsonarista, eles caem. Eles caem. Agora parece que a esquerda só quer saber da opinião, só quer saber do voto de opinião. Tipo assim, o Boulos vai falar, eu sou antirracista. E quem é antirracista? Quem é antirracista, parça? Nesse sentido de ter essa opinião, é só alguém da Santa Cecília mesmo. Porque se você for catar o negro que está preocupado com o emprego, ele não está tendo essa opinião. Ele não tem espaço para ter essa opinião. A materialidade não permite esse espaço para ter essa opinião. Não, eu acho que assim, né, é uma... Ele quer emprego, mano, ele quer um carro melhor, ele quer uma vida melhor, ele quer garantir o futuro da filha dele, entendeu? E esse papo de abrir a boca para ser antirracista é uma coisa que vem quando tiver espaço para vir, entendeu? Se não tem espaço para vir, não vai vir, parça. Eu vou continuar nesse trabalho, eu acredito nesse trabalho. É nesse trabalho que eu acredito, entendeu? Eu vejo, isso aí eu vejo a olho nu. Eu vejo a olho nu. O cara que só falava merda. O cara, meu parceiro, que só falava merda, agora tá começando a falar de greve, agora tá começando a falar de luta, agora tá começando a falar de outros processos. E você tá vendo que os processos de luta tá formando. Você sabe o que forma o lutador? Só a luta, mano. Perfeito. A luta é a escola de luta do lutador. A esquerda, em algum momento, talvez acreditou que fazer uma escola de luta, uma sala de aula, onde você coloca um Gessé de Souza na lousa, explicando, ó, o problema é esse aqui, tá vendo? Ó, galera, o problema é esse aqui. Isso aí não é escola de luta. A escola de luta é a própria luta. O que fabrica um lutador é uma greve. É um processo de luta, é uma manifestação. É dali que você vai extrair os quadros, entendeu? Agora, pegar e querer ensinar essa galera com um quadro, essa galera nem tem tempo pra isso. A galera tá trabalhando 12 horas por dia, irmão. Eu acho que assim, eu discordo fraternalmente do Galo em algumas coisas em relação a isso. E é o fato de que eu não acho que os trabalhadores a gente não deveria objetivar em trazer essas discussões, né, e trazer essas preocupações para o seio da classe trabalhadora, né? Porque ela tá preocupada com o emprego, ela tá preocupada com a sustentação. Isso é verdade, né? Isso não deixa de ser verdade. Mas eu acho que isso reforça o discurso, ou reforça uma lógica muito parecida, inclusive, com a do próprio Gessé, que é a lógica de que a esquerda fala muito sobre outras pautas que não atraem os trabalhadores. E eu acho que a questão não é essa. Acho que a questão é como a gente consegue articular e, historicamente, movimentar essas pautas para a realidade concreta e material dos trabalhadores. Então o problema, qual que é? O problema é falar de antirracismo, de falar de anti-LGBTfobia, de antimachismo, tudo mais, e isso ficar dentro de um campo que trabalha só num espaço onde isso chega, né? Onde isso é realmente uma questão. Aí eu concordo com o Galo. Então essas paradas, essas noções, elas acabam tendo mais
proeminência, elas acabam tendo mais esse desdobramento em alguns setores, em alguns lugares, não todos os lugares, né? Porque é isso, porque as pessoas estão alienadas, porque as pessoas estão ali achando que isso é normal, achando que esse tipo de racismo, que feminicídio, que LGBTfobia é normal, de que isso é certo, tá ligado? Elas acham isso porque elas crescem em meios, em ambientes que, historicamente, vendem essas coisas. Isso tá em família, trabalho, sociedade, igreja, tá em tudo. Isso tá em tudo. Então, acho que ao mesmo tempo em que existe uma necessidade de construir um espaço para poder trazer essa questão sobre, por exemplo, a precarização do trabalho. A precarização do trabalho é um dado que atinge de maneira muito mais proeminente mulheres negras do que mulheres brancas, por exemplo. E aí tentar trazer o componente racial nesse debate a partir dessa lógica. Não a partir só de uma lógica de você não pode ser racista porque ser racista é feio, porque ser racista é zoado. A gente sabe que ser racista é zoado, né? Ser racista é zoado por quê? Porque você cria uma dimensão de diferenciação de um sujeito e do outro, em que você coloca um determinado sujeito num lugar de superioridade e que vai dominar aquele outro sujeito por várias vias. A via econômica, a via simbólica, a via cultural, etc, etc, etc. Só que quando a gente consegue captar essa noção e transformar ela nessa materialidade para que o trabalhador entenda que a luta dele contra essa precarização é uma luta também que diz respeito a uma forma de como a raça está historicamente organizada no Brasil e no mundo, a gente avança. E avança com qualidade, né? Avança para poder entender, por exemplo, por que as mulheres negras que abortam têm muito menos chance de abortar numa clínica, numa situação de legalidade, numa situação de condições mínimas, do que uma mulher da classe média ou do que uma mulher burguesa, por exemplo, que tem como pagar um aborto. Que tem como pagar um aborto. Agora, você vai falar sobre o não aborto? Você vai falar sobre o não aborto? Tipo, não, a gente não pode falar de aborto, por exemplo, né? Porque isso é uma pauta que não atinge a classe trabalhadora diretamente? Atinge. É que não atinge, e aí eu concordo com o Galo, não atinge da maneira como esse campo da esquerda dominante hoje atua, que é discursivo, abstrato, é uma coisa que fica no campo moralista, você aponta e é feio, né, zoado, tá ligado? Que é a brisa de subir a rampa. É isso, é você subir a rampa trazendo as pessoas, você subir a rampa ali com aquele simbolismo todo, mas na política prática, nada, né? Na política prática não tem orçamento, não tem programa, não tem nada, Não tem nada. Esse setor, por exemplo, né, da precarização do trabalho, que atinge muito mais homens negros da periferia, mulheres negras da periferia, no caso dos entregadores, por exemplo, foi votada a PL dos entregadores entre o governo e as empresas de aplicativo, sem que houvesse um diálogo ou uma tentativa de conquista dessa base, desse apoio, aos entregadores pelo governo. Os entregadores não participaram desse processo. Eles não tiveram ativamente ali, enquanto classe, enquanto unidade. Não tiveram. E aí os caras são fascistas? Muito fácil, né? Muito fácil. Mas tem um outro ponto que eu também queria trazer, né, como um questionamento, como aqui uma discordância fraterna, né? Que eu acho que assim, o espaço para esse aprendizado, para essa conscientização, ele é absolutamente imprescindível. Imprescindível. Um trabalhador, quando ele faz uma greve, quando ele faz ali uma movimentação dentro do campo sindical, por exemplo, ele está inserido dentro de um contexto de luta econômica, de uma luta que ele vê na realidade material e concreta dele. Perfeito. Só que a estrutura política, de como isso está organizado, né? De como esse modo de produção, o sistema capitalista, a mais-valia, o imperialismo, blá, 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 são processos que acabam levando para uma necessidade de compreensão política que é diferente. Não é melhor ou é pior, é diferente. Né? O Lenin, no Que Fazer, ele fala que na época dele tinha uma galera que se preocupava demais só em falar sobre as greves, a luta econômica, que primeiro você foca tudo na luta econômica e depois a luta política.
E não são coisas apartadas, são coisas que têm que andar juntas. Então, ao mesmo tempo que você mobiliza a greve dos trabalhadores para poder ganhar uma categoria, ganhar alguma coisa, fazer alguma coisa, você precisa fazer com que essa greve esteja articulada em torno de uma movimentação que faça um questionamento estrutural à maneira de como a economia está organizada e que levou à formação daquela greve naquela ocasião. Porque aí você consegue dar um sentido muito mais amplo, muito mais estrutural para o que está acontecendo. E aí você consegue pensar estrategicamente como classe. Então, não é só uma luta que vai privilegiar, ou que vai avançar, ou que vai melhorar a minha categoria somente, né? Mas é entender que a luta dessa categoria é uma luta que diz respeito também a uma luta política da classe trabalhadora. Tá ligado? E é por isso que, inclusive, as pessoas não se sindicalizam mais. Porque os sindicatos, além de serem pelegos, né, uma parte considerável assim, é a pelegada comendo solta, é fazendo acordo com o patronal, é passando projeto de merda. Mas vocês lembram da greve dos professores que teve no Ceará? Que o sindicato votou pelo término da greve sem contra a mobilização da classe. O que os professores fizeram? Meteram o foda-se e continuaram tocando aquele trabalho. Por quê? Porque existe uma conscientização nesse sentido. Só que, aí é claro, se você olha que a luta do sindicato é uma luta pelega, que não conquista nada, e você tá vendo os seus direitos diminuírem cada vez mais, você vai querer se associar a isso? Sendo bem sincero, sem conhecer qual que é o papel histórico dos sindicatos, sem conhecer qual que é o papel histórico das lutas econômicas, das lutas políticas, da organização, como que você espera que alguém vá se juntar a uma parada que ela olha e fala, pô, isso aqui é uma merda, isso aqui não funciona, isso aqui é mentira, isso aqui é só papinho. O que você espera de diferente, sabe? Então, acho que o grande ponto é a gente ver que é necessário e fundamental retomar a luta dos sindicatos, mas retomar uma luta dos sindicatos não meramente pela sindicalização, mas uma luta dos sindicatos que possa apresentar uma oposição combativa. Uma oposição que possa representar e atender a esses interesses que os trabalhadores estão tendo, que são cada vez mais radicais, porque a vida está se desfazendo diante dos olhos deles. Tá ligado? Então, é você construir uma oposição sindical importante em várias áreas. No telemarketing, com professores, na enfermagem, em todos os sindicatos. Em todos eles. E sem articular essa luta, sem ver como essa luta está sendo construída, aí já era. Aí já era, tá ligado? Aí já era. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. A gente precisa ver que o espaço do aprendizado político, né, dessa compreensão, é um espaço que acontece em várias dimensões. Ele não tá só na universidade. Na universidade, ele é expresso de uma certa maneira. E ainda assim, é um espaço ao qual ele é determinado daquele jeito, né? É um tipo de funil que é menor, que vai acabar levando à formação de outros questionamentos, coisas mais específicas, etc, etc, né? De fato, não é o Gessé Souza, você não precisa ir numa aula do Gessé Souza para falar sobre isso, né? Como se é só na universidade que você vai construir o seu campo do conhecimento político. Não, a universidade é um espaço que precisa ser retomado, que precisa ser ocupado pela classe trabalhadora, assim como os espaços de socialização, de organização que existem nas periferias. E aí de trazer essa luta, né? É de trazer essa luta do caráter econômico, a luta do caráter concreto, imediato, e conseguir alicerçar ela, juntar com ela, como numa corrente, a luta de caráter político, que precisa ser elaborada nos círculos de fábrica, que precisa ser elaborada nos círculos de moradores, nos círculos de cultura, etc, etc, etc. E é por isso que, em termos de organização política, né, o partido ele tem que ter essa noção. O partido proletariado ele precisa ter essa dimensão e dessa estruturação, que é um trabalho que não é só feito em termos daquilo que é imediato, mas é no que está colocado no sentido estratégico, colocado como debate de pauta política, debate de questão política e não só de questões econômicas, né? Porque aí na questão econômica, em um determinado momento, quem sabe o que pode acontecer, né? Então acho que é só isso, assim, que são espaços que a gente tem que construir, que é necessário construir, né? Que é necessário a gente estar presente. E, mano, não é fácil, é isso, não é fácil, a situação não é boa, a maré não está alta pra nós, pra gente navegar, o bagulho tá sinistro, e é exatamente por isso que a gente não pode perder a animação.
É exatamente por isso que é o momento da gente avançar. É o momento da gente, mano, ir com tudo, sabe? A gente realmente olhar o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Porque se a gente não tiver esse otimismo da vontade, se a gente não tiver essa proposição e que nos dá uma nova energia, um novo ímpeto, uma nova movimentação pra lutar, aí a gente perdeu. Aí a gente, como o Galo falou, o lutador se faz na luta. O lutador se faz na luta. Aonde que a gente faz a luta? No ringue, no treino, fora, em todos os lugares. São várias coisas que permitem que a gente possa se tornar um bom lutador. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Só perde a luta... Não é só perde a luta, né? Não, é o contrário. Olha só, só uma coisa certa. Só tem possibilidade de vitória a partir do momento que você sobe no ringue pra lutar. Porque se você não sobe no ringue pra lutar, você já perdeu. E perdeu de WO. Perdeu de WO. Assim como você só vai aprender a andar de skate se você se colocar em cima do skate e aprender a andar de skate. Se você não quiser aprender a andar de skate, porque você tem medo de cair, você nunca vai andar de skate. Nunca. Nunca. Skate! Acabou. É isso. Bom vídeo, bom vídeo. Brown. Agora eu sei exatamente como andar de skate. Vou recomeçar, poder andar de skate. Comente aqui embaixo se você já andou de skate. Um homem quando está de skate não quer skate com ninguém.